Há laços que parecem inquebráveis, construídos sobre amor, sacrifício e a promessa de um futuro. Mas o que acontece quando a verdade, há muito escondida, vem à tona e ameaça destruir tudo? Quando o amor incondicional é testado pelos pilares da fé e do preconceito, a família se fragmenta. Essa é a história de Luciano e Marcos, dois irmãos cujos destinos se entrelaçaram em uma jornada de dor, aceitação e uma lição inesquecível. Prepare-se para conhecer o drama de uma família onde a verdade, por mais dolorosa que seja, precisava ser dita. Os irmãos Luciano e Marcos eram mais do que parentes. Eram a âncora um do outro, pilares de um lar simples. Luciano, com seus 29 anos, carregava a seriedade e a responsabilidade de ser o mais velho, sua rotina meticulosamente organizada em torno do trabalho que mantinha as engrenagens da casa girando. Marcos, 8 anos mais novo, trazia uma leveza jovial, mas contribuía com o mesmo afinco para a vida que compartilhavam. Seus pais, devotos praticantes, teciam a fé no cerne de cada dia, as missas e os preceitos religiosos ditando o ritmo da vida familiar, um ciclo de orações, refeições em conjunto e a eterna vigilância sobre as contas. A divisão de tarefas era um balé silencioso, uma coreografia de familiaridade e confiança. Luciano assumia a maior parte do fardo financeiro, seu salário constante sendo a corrente que impedia o naufrágio. Marcos, até então, contribuía com seus próprios rendimentos, um suplemento que aliviava a pressão e solidificava o senso de parceria. Juntos, eles navegavam as complexidades do dia a dia. As compras de supermercado eram uma expedição conjunta, as contas eram pagas com precisão cirúrgica e a manutenção da pequena casa era um testemunho do cuidado e dedicação de ambos. Havia uma paz inerente a essa rotina, uma segurança construída sobre o apoio mútuo e o afeto fraterno. O primeiro solavanco nessa estrutura meticulosamente erguida veio sem aviso. Marcos perdeu o emprego. A notícia pairou no ar como uma nuvem escura, um presságio de incerteza que desestabilizou a ordem estabelecida. O choque inicial deu lugar a uma ansiedade compartilhada sobre o futuro. Luciano, o irmão mais velho e inabalável, imediatamente se prontificou, assegurando a Marcos e aos pais que ele suportaria o peso adicional. Sua dedicação à família era inabalável. Ele trabalhava horas extras, pegava turnos adicionais, determinado a preservar a estabilidade deles diante da adversidade. Marcos, embora grato pelo apoio do irmão, sentia uma pontada de culpa e impotência. Ele mergulhou de cabeça na busca por um novo emprego. Seus dias preenchidos pelo envio incessante de currículos e entrevistas que pareciam não levar a lugar nenhum. As cartas de rejeição se acumulavam, cada uma delas corroendo um pouco mais sua autoconfiança. O peso do desemprego o oprimia, um lembrete constante de sua incapacidade de contribuir como antes, uma sombra em sua autoestima que antes era tão radiante. Os pais, embora oferecessem palavras de conforto e fé, carregavam uma preocupação palpável. Sua dependência dos filhos era substancial, e a situação de Marcos adicionava uma camada de incerteza ao futuro que tanto prezavam. Suas orações tornaram-se mais fervorosas. A frequência à igreja aumentou, buscando refúgio e orientação na fé durante esse período desafiador. A atmosfera da casa, outrora impregnada de uma quietude satisfeita, agora continha uma corrente subterrânea de estresse e apreensão. Foi durante esse período de tensão financeira e emocional que o segundo e muito mais profundo abalo atingiu a família. Luciano, sentindo a imensa pressão e o peso de seu próprio segredo, começou a se isolar sutilmente. Tornou-se mais reservado, seu habitual bom humor substituído por momentos de profunda contemplação. Marcos percebeu a mudança no irmão, uma alteração sutil em sua energia e humor, mas atribuiu-a ao estresse da situação financeira, sem imaginar a verdadeira extensão do fardo que Luciano carregava. Sem o conhecimento de ninguém, Luciano guardava um segredo que havia crescido ao longo de 5 longos anos, uma verdade que ele havia protegido com cuidado, temendo a reação de seus pais profundamente religiosos. Ele estava em um relacionamento sério com outro homem, um amor que florescera e se aprofundara nos cantos silenciosos de sua vida, longe do escrutínio de sua família.
O medo do julgamento deles, o potencial de rejeição e a dor do coração partido o mantiveram em silêncio, forçando-o a viver uma existência dupla. O peso desse segredo tornou-se insuportável sob a pressão adicional das dificuldades financeiras. Luciano se viu dividido entre o amor por sua família e o amor por seu parceiro. O medo constante da descoberta pairava sobre ele, lançando uma sombra sobre cada interação com seus pais. Ele ansiava por ser honesto, por compartilhar sua vida plenamente com eles, mas o medo enraizado de suas crenças religiosas o mantinha cativo, impedindo-o de respirar livremente. A revelação veio de forma inesperada, desencadeada por um comentário casual de um amigo da família que havia visto Luciano com seu parceiro. A notícia atingiu os pais como um raio, estilhaçando sua visão de mundo cuidadosamente construída. A reação inicial foi de incredulidade, seguida por uma onda de choque, raiva e um profundo senso de traição. Os alicerces de sua fé pareciam tremer sob essa verdade inesperada sobre seu filho mais velho. O confronto foi imediato e devastador. Acusações foram lançadas, lágrimas foram derramadas e o ar estalava com emoção crua. Luciano, encurralado e com o coração partido, só pôde confirmar o que haviam escutado. Ele falou de seu amor, de sua felicidade, de seu relacionamento de 5 anos, mas suas palavras pareciam cair em ouvidos moucos. Seus pais, com os rostos marcados pela tristeza e decepção, lutavam para reconciliar suas crenças religiosas com a realidade da vida de seu filho. Como você pôde fazer isso conosco? Foi o lamento angustiado que ecoou pela pequena casa, uma pergunta carregada de julgamento e dor. Marcos observava o desenrolar daquela cena com um misto de incredulidade e horror. As palavras acusatórias dos pais, a dor estampada no rosto de Luciano, tudo parecia um pesadelo do qual ele não conseguia acordar. Quando a verdade sobre o namorado de Luciano irrompeu na sala, um silêncio sufocante preencheu o espaço, logo rompido pelos gritos de desespero e raiva dos pais. O mundo de Marcos, até então tão seguro e previsível, desmoronava-se em fragmentos diante de seus olhos, revelando uma face cruel da fé que ele sempre acreditou ser um refúgio de amor e aceitação. Seu primeiro impulso foi proteger o irmão. Isso não importa. O Luciano é o mesmo Luciano de sempre, pai e mãe. A escolha dele não muda quem ele é, nem o amor que a gente sente por ele. A voz de Marcos soou firme, embora embargada pela emoção, um contraste gritante com a postura inflexível dos pais. Ele se colocou entre Luciano e a fúria dos progenitores, buscando escudar o irmão das palavras cortantes que eram atiradas como pedras. A lealdade de Marcos era inabalável, e ele estava pronto para enfrentar a tempestade, se isso significasse proteger a pessoa que sempre foi seu porto seguro. Os pais, no entanto, pareciam surdos à súplica de Marcos. Os olhos da mãe, geralmente tão acolhedores, estavam endurecidos pela decepção e por uma interpretação da fé que não permitia nuances. O pai, com a voz embargada pela raiva e pela dor, recitava passagens bíblicas, distorcendo-as para justificar a condenação que lançavam sobre o filho. Isso é uma abominação. Como podemos criar um filho assim? Você mancha o nome da nossa família, mancha a nossa fé, bradava o pai a cada palavra, cravando um punhal no coração de Luciano e no de Marcos. O ar da casa ficou pesado e irrespirável, denso com a dor e o julgamento. Marcos tentava argumentar, explicar que o amor não escolhe gênero, que a felicidade de Luciano deveria ser o mais importante. O que Deus quer é amor, pai. O Luciano ama, ele é feliz. Isso não é pecado, é vida, ele insistia, com a esperança tênue de que a razão pudesse prevalecer sobre o dogma. Mas cada tentativa de Marcos era rebatida com mais veemência, as palavras se chocando como ondas contra um rochedo, sem conseguir abalar a convicção que os pais haviam construído ao longo de décadas. Luciano, inicialmente em choque, começou a reagir à medida que a gravidade da situação se instalava. Seus ombros tremiam, mas não de medo, e sim de uma mistura avassaladora de tristeza e uma dignidade que ele não sabia que possuía. Ele olhou para seus pais, para Marcos, e a dor em seus olhos era palpável, uma mágoa profunda por não ser aceito por aqueles que deveriam amá-lo incondicionalmente. Aquele momento, apesar de devastador,
estava forjando nele uma força silenciosa, uma recusa em negar a própria essência. A tensão atingiu seu ponto de ruptura quando o pai, com a voz embargada e os olhos cheios de lágrimas de desilusão, proferiu o ultimato que selaria o destino de Luciano. Você escolhe. Ou você renuncia a essa vida, ou você não pode mais pisar nesta casa. Nossa fé não permite isso, Luciano. Você tem que escolher. A frase, dita com uma convicção dolorosa, ecoou pelas paredes, esmagando qualquer resquício de esperança de reconciliação que Marcos ainda pudesse nutrir. Luciano fechou os olhos por um instante, como se estivesse processando a crueldade daquela escolha imposta. Era uma decisão entre ser quem ele realmente era e a segurança de seu lar, o afeto de seus pais, mesmo que condicional. Aquele foi o momento em que a lição de moral começou a se formar em sua mente, ainda em embrião. Com a voz trêmula, mas carregada de uma firmeza que surpreendeu a todos, ele respondeu: Eu não posso escolher não ser quem eu sou. Não posso negar quem eu amo. Se essa casa não tem espaço para mim, então eu não tenho escolha. As palavras de Luciano foram como um veredito final. Em um movimento quase mecânico, mas carregado de uma frieza assustadora, o pai apontou para a porta. Então saia da nossa casa. Enquanto você viver essa vida, não há lugar para você aqui. A ordem, proferida com uma convicção amarga, selou o destino de Luciano. Marcos assistiu, impotente, enquanto seu irmão era expulso do único lar que conheceu, suas malas apressadamente arrumadas, a dor visível em cada gesto de Luciano enquanto ele se afastava. A porta se fechou com um baque seco, um som que ecoou no vazio que Luciano deixou para trás. Marcos virou-se para os pais, os olhos marejados de lágrimas e raiva. Vocês não podem fazer isso. Ele é nosso irmão, nosso filho. O que vocês pensam que estão fazendo? Ele gritou, a voz embargada. Mas os pais, com os rostos contraídos em uma expressão de mágoa e teimosia, recusaram-se a ceder, convencidos de que estavam agindo em nome de uma justiça maior. A casa parecia encolher-se em um silêncio opressor, preenchido apenas pelo choro contido de Marcos e a dureza silenciosa de seus pais. Ainda atordoado pela expulsão de Luciano, Marcos se viu confrontado com outra realidade implacável. Sem a renda do irmão, as contas da casa, que já eram um desafio com o desemprego dele, tornaram-se um abismo intransponível. As pilhas de boletos, antes divididas entre eles, agora pesavam exclusivamente sobre os ombros de Luciano, que não estava mais ali. O pânico começou a se instalar. Como iriam pagar a energia, a água, o aluguel? A fé que os pais tanto pregavam parecia não oferecer soluções para a iminente crise financeira que os engolia. A casa, outrora um santuário de fé e união, transformou-se em um palco de angústia e silêncio pesado. A ausência de Luciano era um buraco tangível e, com ela, a segurança financeira que ele proporcionava desintegrou-se. Os pais, antes tão convictos de suas ações, começaram a sentir o aperto da corda no pescoço. O fervor religioso, que justificara a expulsão do filho, agora parecia insuficiente para afastar a fome e a iminente miséria que se anunciava à porta. A cada dia que passava, a realidade nua e crua se impunha, desnudando a fragilidade de suas certezas. Marcos, com o coração partido pela partida do irmão e esmagado pelo peso da responsabilidade, tentava em vão preencher o vazio deixado por Luciano. Ele, que antes dividia as tarefas e as despesas, agora se via sozinho diante de um monte de contas a vencer, para as quais não tinha renda. Seu desemprego, que antes parecia uma fase temporária, tornara-se uma sentença de calamidade. Ele revisava os papéis, fazia cálculos, mas cada número parecia gritar a mesma verdade. Eles estavam à beira do colapso, sem um plano real de saída. A busca por emprego tornou-se ainda mais frenética, uma corrida contra o tempo e a escassez. Marcos batia de porta em porta, entregava currículos em cada esquina, aceitaria qualquer coisa que lhe oferecesse algum alívio. Lavar carros, entregar panfletos, carregar caixas, nada era desconsiderado. Mas a cada não que recebia, a esperança diminuía um pouco mais, e a pilha de contas não pagas na mesa da cozinha crescia, um monumento à sua impotência e ao fracasso iminente. A fé dos pais, que antes parecia uma fortaleza inabalável,
começou a mostrar fissuras sob a pressão implacável da adversidade. As orações que antes eram um refúgio de paz, agora eram proferidas com um tom de desespero, quase uma barganha com o divino. A mãe, com os olhos vermelhos de tanto chorar, perguntava em voz baixa: "Por que, meu Deus? Por que tanta provação?" O pai, antes tão firme, demonstrava sinais de cansaço e uma confusão velada, como se a resposta para o sofrimento não viesse, por mais que ele clamasse. A comunicação com Luciano, ou a falta dela, era outra ferida aberta. Marcos sentia um impulso incontrolável de procurá-lo, de saber se ele estava bem, de pedir ajuda. Mas o decreto dos pais pairava como uma ameaça. O nome de Luciano era quase um tabu, sinônimo de pecado e vergonha. Os pais se recusavam sequer a mencionar o filho, agindo como se ele jamais tivesse existido. Uma tentativa cruel de apagar a lembrança de sua falha e, consequentemente, a própria dor que ela causava. A realidade bateu à porta de forma brutal quando o aviso de corte de energia elétrica chegou. O papel amarelo e ameaçador simbolizava a ponta do iceberg de um naufrágio iminente. O medo, que até então era uma sombra, tornou-se uma presença física na casa. O pai tentou negociar, a mãe chorou e orou, mas as companhias de serviços não aceitavam fé como pagamento. A possibilidade de ficarem no escuro, sem água, sem dignidade, era um golpe ainda mais duro do que a ausência de Luciano. Nesse ponto, um arrependimento sutil, quase imperceptível, começou a permear as conversas dos pais. Não era um reconhecimento explícito de que haviam errado ao expulsar Luciano, mas uma lamentação pela consequência de suas escolhas. "Se ele estivesse aqui", a mãe murmurava sem completar a frase, mas a implicação era clara. Se Luciano estivesse, a casa não estaria à beira do colapso. O pai, com o semblante carrancudo, demonstrava um desespero crescente, observando as contas e a escassez, sentindo na pele o que significava viver sem o pilar que eles mesmos haviam derrubado. Marcos, por sua vez, sentia-se cada vez mais dilacerado. O amor pelo irmão colidia violentamente com a intransigência dos pais e a iminência da ruína. Ele via a rigidez deles como a raiz de todo o sofrimento, não apenas para Luciano, mas para toda a família. A injustiça parecia gritante. Como a fé poderia levá-los a tamanho desamparo? Ele estava preso, sentindo o peso do mundo em seus ombros, com o emprego que não vinha e a responsabilidade que o esmagava. A tensão dentro de casa escalou para um nível insustentável. As discussões se tornaram mais frequentes e acaloradas, não apenas sobre o dinheiro que faltava, mas sobre Luciano. Os pais, em sua dor e desespero, culpavam o pecado do filho pela maré de infortúnios que os assolava. "É castigo, Marcos, por causa da abominação dele." A mãe chorava e o pai assentia, reforçando a ideia de que a desgraça financeira era uma punição divina pela escolha de Luciano. Em meio ao caos e à desesperança, uma ideia perigosa, mas irresistível, começou a brotar na mente de Marcos. Era uma quebra de todas as regras impostas pelos pais, um ato de desobediência que poderia ter consequências ainda maiores. A única pessoa que poderia tirá-los daquele buraco, a única que tinha os meios e a capacidade de resolver a situação, era Luciano. A despeito do veto dos pais, Marcos começou a considerar seriamente entrar em contato com o irmão. Era a última tábua de salvação, a única saída que ele conseguia enxergar. Em um ato de desespero impulsionado pelo amor fraterno e pela iminência da ruína, Marcos decidiu quebrar o silêncio. Com a mão trêmula, ele buscou no celular o número de um amigo em comum, alguém discreto e de confiança que pudesse fazer a ponte. As batidas do coração de Marcos ecoavam em seus ouvidos enquanto ele digitava a mensagem, a esperança e o medo se misturando em uma vertigem sufocante. Era sua única chance de evitar que a família afundasse de vez, mesmo que isso significasse desafiar a vontade inflexível de seus pais. Poucas horas depois, para a surpresa de Marcos, o celular vibrou com uma resposta. Era Luciano. A voz do irmão, ao telefone, soou distante, um misto de cautela e uma tristeza contida. Marcos, mal contendo a própria emoção, despejou sobre Luciano toda a gravidade da situação. O desemprego dele, as contas acumuladas, a ameaça de corte de serviços, o desespero crescente dos pais. "Lulu",
A gente tá afundando. Não tem mais comida direito em casa. A luz vai ser cortada. Por favor, a gente precisa de você, implorou Marcos, sentindo as lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. Do outro lado da linha, Luciano ouvia em silêncio. Cada palavra de Marcos um golpe certeiro em seu coração ainda em carne viva. A raiva pela injustiça sofrida lutava contra a preocupação genuína pelos pais, apesar de tudo. Nos últimos tempos, ele havia reconstruído sua vida, encontrado um novo apartamento e um novo emprego. Estava feliz ao lado de seu parceiro, mas a notícia da miséria de sua família ressoava em sua alma. A mágoa era profunda, mas o laço de sangue, a memória de tantos anos de união, era difícil de quebrar. Marcos, percebendo a hesitação do irmão, intensificou seu apelo. Ele detalhou o sofrimento dos pais, a mãe emagrecendo visivelmente, o pai com o olhar perdido, a dignidade se esvaindo a cada dia. Eles estão perdendo tudo, Lulu. A casa, o que eles construíram. Eu sei o que eles fizeram. Eu sei que foi cruel, mas eles são nossos pais. Eu não sei mais o que fazer. Você é o único que pode ajudar. A voz de Marcos era um lamento, uma confissão de sua própria impotência diante da calamidade que se abatia sobre o lar. Após um longo e doloroso silêncio, Luciano, com a voz embargada, mas firme, concordou em se encontrar. Eu vou encontrar vocês, Marcos, mas não na casa. E eu não vou só para resolver as contas. Eu preciso que eles me escutem. Que me escutem de verdade desta vez, ele disse, estabelecendo uma condição inegociável. Sua decisão não era apenas um ato de bondade, mas a necessidade latente de um confronto necessário, de uma verdade que precisava ser dita e compreendida por seus pais. A revelação de Marcos aos pais de que havia contatado Luciano e que o irmão havia concordado em encontrá-los gerou uma onda de choque e indignação inicial. O pai resmungou, a mãe recuou em desaprovação, mas a visão da pilha de boletos debaixo do aviso de corte de energia impôs uma resignação forçada. A humilhação de ter que pedir ajuda ao filho que haviam expulso era palpável, mas a fome e o medo de perder o lar eram mais fortes do que o orgulho ferido. Eles concordaram, com uma relutância que beirava a amargura. O encontro foi marcado em um café modesto, a poucas quadras da igreja que a família frequentava. Quando Luciano entrou, o ar ficou denso, pesado com anos de dor e ressentimento. Os pais, sentados à mesa, mal conseguiram encará-lo. O silêncio era esmagador, quebrado apenas pelo tilintar das xícaras e o ruído abafado da rua. Luciano, visivelmente mais magro, mas com uma postura ereta e um olhar sereno, foi o primeiro a quebrar a quietude. Olá, pai. Olá, mãe. Marcos me contou o que está acontecendo. Marcos, sentindo a tensão sufocante, tentou intervir, direcionando a conversa para o motivo financeiro. Luciano, a gente tá com a luz para cortar, o aluguel atrasado, começou ele na esperança de criar uma ponte mais pragmática. No entanto, Luciano o interrompeu com um gesto suave, seus olhos fixos nos pais, que ainda evitavam seu olhar, fixados no café à sua frente. Havia uma determinação em seu semblante que Marcos nunca tinha visto antes. Foi então que Luciano começou sua lição. Sua voz era calma, mas cada palavra carregada de uma verdade amarga. Eu não vim aqui só para falar de dinheiro, ele começou, ajeitando-se na cadeira. Vim para lembrar a vocês o que realmente importa. Há alguns meses, vocês me expulsaram de casa. Não por um crime, não por eu ter feito mal a alguém. Vocês me expulsaram por quem eu sou, por amar alguém. Vocês usaram a fé que dizem pregar para me condenar, para me arrancar do meu lar. A mãe, visivelmente incomodada, tentou balbuciar uma justificativa religiosa, mas Luciano a cortou, elevando ligeiramente o tom. Não falem de Deus agora. Deus é amor, não é? Onde estava o amor de vocês quando eu mais precisei? Quando eu estava sozinho, recomeçando do zero, sentindo a dor de ser renegado pela minha própria família. Vocês me deixaram ir, me jogaram na rua e se esconderam atrás de versículos bíblicos. E agora, vocês me procuram porque a casa está caindo, porque a fé de vocês não paga as contas. As palavras de Luciano, afiadas como lâminas, começaram a penetrar a armadura de orgulho e dogma que seus pais vestiam. As palavras de Luciano, proferidas com uma calma gélida,
e uma precisão cirúrgica atingiram os pais em cheio. A mãe encolheu-se na cadeira, os olhos arregalados de espanto e uma vergonha que começava a atingir suas bochechas. O pai, que antes bradava com tanta convicção, agora desviava o olhar para o chão, incapaz de encarar o filho que ele havia desumanizado. A defesa religiosa, tão presente em suas vidas, parecia desmoronar diante da verdade crua do sofrimento que haviam causado, revelada ali, sem filtros, no meio de um simples café. Luciano não parou. A dor acumulada de meses de solidão e rejeição transbordava em sua voz, mas sem histeria, apenas com a força de quem havia sobrevivido à própria morte emocional. Vocês não imaginam o que é ser jogado para fora da sua própria casa, sem ter para onde ir, por algo que é parte de quem você é. Eu tive que recomeçar do zero, lutar para encontrar um lugar no mundo onde eu fosse aceito, enquanto o coração doía pela falta de vocês. Não foi o mundo que me virou as costas, foram vocês. Foi a família que eu sempre amei e que pensei que me amaria incondicionalmente. Marcos assistia a tudo com a respiração suspensa, o coração apertado. Ele sentia a dor de Luciano como se fosse sua, e ao mesmo tempo via a expressão chocada e culpada no rosto dos pais, uma visão que ele nunca imaginou presenciar. Havia um orgulho crescente em seu peito pela coragem do irmão, mas também uma profunda tristeza pela ferida que se abria ali, tão exposta e vulnerável. Aquele momento era um divisor de águas, revelando as rachaduras profundas nas fundações da família. Onde está a compaixão que a Bíblia ensina? Luciano continuou, a voz agora um pouco mais alta, carregada de frustração e um lamento. Vocês me ensinaram sobre o amor de Deus, sobre perdoar, sobre acolher o próximo. Mas quando o próximo era o próprio filho de vocês, esse amor se tornou condicional. O que é família para vocês? É um contrato que se desfaz quando alguém não se encaixa nas suas regras? Ou é um laço inquebrável, construído sobre aceitação e apoio, não importa o que aconteça? A pergunta pairou no ar, um desafio direto à hipocrisia que permeava suas vidas. A fachada de retidão dos pais, construída sobre anos de dogmas e tradições, começou a ruir. Não havia versículos para rebater, não havia justificativa para a crueldade que Luciano expunha. Eles estavam acuados nus diante da verdade. A mãe começou a chorar silenciosamente, as lágrimas escorrendo pelo rosto marcado pelo tempo e agora pela vergonha. O pai, com a cabeça baixa, movia os dedos nervosamente sobre a mesa, o silêncio sendo seu único refúgio, incapaz de encontrar palavras para se defender. Um silêncio pesado e ensurdecedor se instalou na mesa do café. O barulho da cidade lá fora parecia distante, abafado pela intensidade das emoções. Era o tipo de silêncio que precede uma tempestade, mas que também pode anunciar um despertar. Nele, a verdade de Luciano ecoava, forçando os pais a confrontarem não apenas as consequências de suas ações, mas a própria essência de suas crenças e a maneira como as aplicavam na vida real, tão duras e inflexíveis. Após alguns instantes, Luciano quebrou o silêncio, sua voz retomando um tom mais pragmático, mas sem perder a firmeza. Marcos me disse da situação da casa. Eu tenho condições de ajudar, mas não vou fazer isso como se nada tivesse acontecido. Não vou simplesmente resolver o problema e fingir que vocês não me jogaram fora. Essa ajuda vem com uma condição, uma única, mas essencial, condição. Os pais ergueram os olhos lentamente, cheios de uma mistura de esperança e apreensão, curiosos sobre o que viria. A mãe, enxugando as lágrimas com a ponta dos dedos, balbuciou. Qual condição, meu filho? O pai, com a voz rouca pela emoção e talvez pelo cansaço, apenas acenou com a cabeça. A necessidade imediata de sobreviver superava qualquer resquício de orgulho. A humilhação era visível em seus rostos, mas a perspectiva de perder o lar era um terror maior do que admitir a própria falha ou se submeter à vontade do filho que haviam renegado. A condição é que vocês entendam o que fizeram e reconheçam a dor que me causaram. Que essa casa, se eu for ajudar a mantê-la, seja um lugar de aceitação para mim. Não de tolerância, mas de aceitação plena. Que o amor de vocês por mim não seja condicional à minha vida amorosa e que o meu namorado seja bem-vindo aqui, como qualquer outro membro da minha vida.
Eu farei a minha parte, mas essa família precisa se reconstruir sobre o alicerce do verdadeiro amor e respeito, não do julgamento. A voz de Luciano era clara, irrefutável. Aquelas palavras duras e verdadeiras foram engolidas pelos pais com uma dificuldade visível. Era um ultimato, não financeiro, mas moral. Em seus olhos, Marcos viu uma complexa mistura de choque, humilhação e, talvez pela primeira vez, um vislumbre de arrependimento genuíno. Eles assentiram, quase imperceptivelmente. A lição de moral havia sido dada, não com gritos, mas com a quietude de uma verdade irrefutável, e a dor do desamparo forçou-os a começar a olhar para dentro, abrindo a porta para um desfecho que ainda precisava ser construído. O silêncio que se seguiu à fala de Luciano era carregado de uma tensão quase insuportável. Os pais, com os rostos marcados pela humilhação e uma incipiente compreensão, mal conseguiam sustentar o olhar do filho. Marcos, por outro lado, sentia um alívio misturado à dor, como se um peso imenso tivesse sido tirado de seus ombros, ainda que a ferida familiar estivesse longe de cicatrizar. A partida do café foi quase um luto, cada um imerso em seus próprios pensamentos, as palavras de Luciano ecoando em suas mentes, impossíveis de ignorar. Nos dias que se seguiram, a mudança de Luciano foi pragmática e imediata. As contas mais urgentes, aquelas que ameaçavam cortar os serviços básicos, foram pagas. Ele enviou o dinheiro, mas não voltou a casa imediatamente. Havia uma distância calculada em seus gestos, um resquício da dor profunda que ele havia suportado. Ele mostrava que cumpria sua parte, mas que a ponte ainda estava em construção, e a reconstrução emocional, a parte mais difícil da lição, dependia da aceitação genuína de seus pais. Para os pais, a aceitação não veio em um passe de mágica. Era um processo doloroso, um embate diário entre a fé que lhes dava estrutura e a realidade de seu filho, que não se encaixava em seus preceitos mais rígidos. Houve momentos de recaída, murmúrios de abominação, em momentos de frustração, olhares que ainda carregavam o peso do julgamento. No entanto, a ausência da fome e a presença da luz na casa eram lembretes constantes do preço de sua intransigência e da generosidade de Luciano, o filho que haviam renegado. Marcos tornou-se o elo crucial, um mediador paciente e exausto. Ele conversava com os pais, explicando a perspectiva de Luciano, tentando suavizar as arestas, desafiando gentilmente as noções preconcebidas que haviam enraizado em suas mentes por tantos anos. Ao mesmo tempo, ele ligava para Luciano, compartilhando os pequenos progressos, as mínimas fissuras no muro erguido pelos pais, nutrindo a esperança de uma reconciliação completa. Ele se viu em um papel de cuidador, carregando o fardo emocional de ambos os lados. Lentamente, quase imperceptivelmente, pequenos gestos de mudança começaram a surgir. A mãe, em um dia qualquer, murmurou para Marcos: "Seu irmão sempre foi tão trabalhador, não é?" O pai, ao ouvir Luciano falar sobre seu novo trabalho em uma ligação mediada por Marcos, acenou com a cabeça em aprovação silenciosa, um reconhecimento tácito da capacidade do filho que ele havia tentado apagar. Não eram declarações de amor, mas eram rachaduras na rigidez, sinais de que a verdade começava a encontrar um caminho. A primeira visita de Luciano à casa foi um teste para todos. Ele chegou sozinho, sem o parceiro, um passo cauteloso para evitar mais conflitos. O ar estava pesado, permeado por um nervosismo palpável. Os pais, embora gratos pela ajuda financeira, ainda lutavam com a presença dele. A conversa era sobre assuntos superficiais, evitando os temas delicados. Mas a simples presença de Luciano ali, respirando o mesmo ar, sentando no mesmo sofá, era um progresso. Com o tempo, as visitas de Luciano se tornaram mais frequentes e a tensão começou a diminuir. Ele começou a falar sobre sua vida, seus desafios e suas alegrias, sem omitir detalhes, mas sem ostentar. Foi em uma dessas visitas que Luciano, com a voz firme, mas cheia de carinho, mencionou que traria seu parceiro na próxima vez. Houve um silêncio tenso, mas desta vez não houve gritos ou rejeição imediata. A mãe apenas assentiu com os olhos marejados e o pai suspirou, um som que parecia carregar o peso de anos de orgulho. A primeira vez que o parceiro de Luciano pisou na casa
foi como um terremoto silencioso. Os pais estavam visivelmente desconfortáveis, mas a presença firme e gentil de Marcos, que os incentivou a cumprimentá-lo, fez a diferença. O parceiro de Luciano era educado, respeitoso, e logo a conversa sobre temas cotidianos começou a preencher o vazio. Aos poucos, através da convivência, os pais começaram a ver não um pecado, mas uma pessoa, um ser humano que fazia seu filho feliz. A aceitação, eles perceberam, não era um interruptor que se ligava, mas um músculo que precisava ser exercitado. O processo de aceitação foi longo e cheio de recuos, mas a resiliência de Luciano, a mediação constante de Marcos e a necessidade premente de reconstruir a família forçaram os pais a confrontarem suas crenças. Eles ainda frequentavam a igreja, mas suas orações pareciam mais brandas, menos focadas em condenação e mais em compaixão. Aos poucos, as conversas sobre fé se tornaram menos sobre o inferno e mais sobre o amor, menos sobre regras e mais sobre a humanidade. A família começou a se comunicar de forma mais aberta, menos temerosa, a partir de um novo alicerce de honestidade. E em meio a toda essa transformação, a vida de Marcos também encontrou um novo rumo. A perseverança deu frutos, e ele finalmente conseguiu um emprego. Não era o emprego dos seus sonhos, mas era um começo, um alívio financeiro que o tirava da dependência total de Luciano e de seus pais. Era um sinal de que a maré havia virado para todos, um passo essencial para a recuperação da dignidade e da autonomia da família. A casa estava de pé, os serviços básicos estavam em dia, e o futuro, antes sombrio, começava a mostrar um tímido brilho. A família, agora mais forte e paradoxalmente mais unida pelas cicatrizes que carregavam, encontrou um novo equilíbrio. As refeições à mesa, antes repletas de silêncio tenso, agora eram pontuadas por risadas e conversas genuínas. Os pais, embora ainda religiosos, haviam aprendido que o amor incondicional e a aceitação eram pilares tão ou mais importantes que qualquer dogma. Luciano, Marcos e até o parceiro de Luciano tornaram-se parte de um todo, reconstruído sobre a base da verdade e do perdão. A lição de moral de Luciano não foi apenas sobre dinheiro, foi sobre o verdadeiro significado de família, sobre a coragem de ser quem se é e sobre a capacidade humana de crescer e mudar, mesmo diante das maiores adversidades. Ainda havia momentos de desconforto, dias em que as velhas feridas pareciam latejar, mas eles aprenderam a lidar com isso. Aquele lar, que um dia foi palco de tanta dor e rejeição, transformou-se em um testemunho silencioso do poder do amor e da resiliência humana. A família não voltou a ser o que era, mas se tornou algo novo e de muitas maneiras muito melhor. Uma família que finalmente aprendera a amar sem condições, a abraçar a diferença e a valorizar a presença um do outro acima de qualquer preconceito.